E aí, tudo bem? Boa noite. Como vão todos vocês? Segunda-feira é um dia ideal para assuntos bons. E 9 entre 10 brasileiros preferem não o feijão, mas o café. E a gente vai falar hoje com a Patrícia Azevedo. Ela é advogada, ela é barista, ela também é formada em ciência e economia do café. Aleluia. Paula está com a gente aqui. Um beijo para a Paula que está nos acompanhando. E eu estou só esperando a Patrícia, a gente vai falar um pouco sobre o café, sobre os grãos, sobre o melhor horário, por exemplo, a Paçoquinha chorando aqui do meu lado, o melhor horário para, por exemplo, tomar café. Quem são os coffee lovers, por exemplo? E a gente vai saber disso daqui a instantes com a Patrícia, que vai conversar comigo aqui pelo Instagram. Vamos chamar a Patrícia, ela vai conversar com a gente dentro de instantes, quando ela entrar aqui. E a gente vai conversar com a Patrícia Azevedo, a história do café. Teve a geada negra, se não me falha. Ô, querida, o que você tá chorando? O que foi? Tá aqui comigo. Olha lá, a Paçoca chegando aqui, ó. A Paçoquinha, o que foi? Você gosta de tomar café, Paçoca? Gosta ou não gosta de tomar café? A gente vai conversar agora com a Patrícia. Boa noite para Maria Livramento. Um abraço para Márcia Pinhatti. Um abraço para Marlis Prícigo. A Paçoca está animada nesse momento. E a gente vai comer um abraço para Edson Alexandre Locatelli, grande Edson Locatelli. E a gente vai falar dentro de instantes com a nossa querida Patrícia Azevedo. Ela é linda, mas ela é brava também, viu? Ela é brava. Vai pra lá, vai pra lá. O que você tá querendo aqui? E a gente vai conversar com a nossa querida Patrícia Azevedo. Salve, cachorrão. É cachorrinho me matando aqui também. Um grande abraço para todos vocês. Só tô esperando a minha convidada. Se ela demorar muito, eu fecho aqui, chamo ela pelo Instagram, combino com ela direitinho para ela entrar e a gente conversar agora com vocês. A Patrícia entrou, vamos já chamar a Patrícia. E a Paçoca tá brava. A Patrícia vai falar com a gente agora. É só ela aceitar o convite. Pro Lucas. Oi, Patrícia, como vai? Tudo bem? Oi, Serginho. Tudo bem? Tudo bom? Como é que Tudo tá aí? bem. Tudo tranquilo. Só minha cachorra aqui tá querendo me pegar aqui. Eu vou colocar ela um pouquinho do lado aqui, ó. Ela tá querendo pegar. Minha querida Patrícia, eu quero te fazer uma pergunta básica. Você está tomando café agora ou não? Tô. Acabei de fazer. E o Acabei. que tem aí? Que café é esse que você está usando? Arábica? O que é que está usando aí? É um arábica, é um catuai vermelho de Minas. Poxa vida. Pouca prosa, né? É Muito um bom. catuai vermelho. Muito bom, muito doce. Muito doce. É Muito um bom. café bem doce, bem doce. E você toma com ou sem açúcar? Desculpa a pergunta, já começando já a curiosidade do dia. Sem açúcar, óbvio. Sem açúcar. É um café especial, né? Então, em sendo um café especial, ele não precisa de açúcar. Ele é bem doce. Bem doce. Assim, O... que a gente está falando de uma semente. Então, quando a gente fala de uma semente, obviamente não é a gente não pode esperar de uma semente uma doçura de um chocolate, né? Tá. Mas é um café doce, ele tem doçura, ele não precisa ser adoçado. E quando você adoça, você disfarça o sabor dele, você ofusca o sabor do café. Então, a ideia é tomar um café sem açúcar para poder você sentir o café de verdade. Se você adoça, você sente mais açúcar do que café. Patrícia, me permita uma pergunta. Se toma café da mesma forma que se toma vinho, por exemplo, de olhar, mexer, ou não precisa de tudo isso? Você disse da gente sentir o café como sente É, é o igual quem bebe vinho, por exemplo. Coloca a taça contra a luz, fica vendo a textura, coloca para as papilas gustativas sentindo o gosto. É um pouco assim ou não? também. A gente fala que o café, ele se inspira muito no vinho, né? A gente se inspira muito no vinho para apreciar o café. Então, claro, você mede o corpo, não é? Da mesma forma que você, quando toma um vinho, você mede a intensidade do corpo, se ele é mais encorpado ou não. Você mede a doçura, a acidez. Então, a gente segue mais ou menos os mesmos parâmetros, sim.
a coloração, porque a cor do café indica muito a torra, né? Como foi feita essa torra. Então, a gente analisa da mesma forma. Eu sabia. Ô, Patrícia, como é que você que é advogada, você que é barista, você que até anotei aqui, ó, você é advogada, barista, formada em ciência e economia do café. Isso. Como é que você chegou nisso tudo, que é uma arte, claro, apreciar um bom café todos nós gostamos, mas você sabe a fundo tanto da história quanto de toda a riqueza que é envolvida do café. Como é que você chegou nesse ponto aí, Patrícia? Tá. Bom, eu costumo dizer que café a gente aprende todos os dias, né? Porque é assim, cada vez que a gente lê algum artigo, cada vez que a gente se propõe a estudar alguma coisa, ou a mesmo fazer um café, você aprende, né? Você descobre muitas coisas. Então, Serginho, a minha história com café, eu acho que nasceu junto comigo, né? Porque eu sempre fui muito apaixonada por café. Eu sempre tomei muito café, desde criança eu assim contestava muito porque na minha família era proibido criança tomar café. Eu não sei se na sua acontece isso, mas assim Já teve isso. na minha família criança não podia tomar café. E, e assim eu desde muito cedo eu sempre fui apaixonada pelo cheiro do café, porque o café tem um cheiro maravilhoso, né? E o café instiga você ao cheiro dele a tomar. Então, assim, eu sentia o cheiro e eu ficava, assim, louca para tomar aquilo e muito pequena, desde muito pequena. E, assim, eu comecei a tomar café e sempre fui muito apaixonada, mas óbvio que eu tomava café com açúcar. Com o tempo, eu fui tentando tirar o açúcar e sentindo o gosto do café de verdade, né? Claro que eu não tomava cafés especiais, porque, especialmente aqui na minha região, a gente não tinha esse hábito de se tomar café. Café especial vem surgindo agora, é uma coisa bem recente, especialmente aqui no Nordeste. Então, assim, eu tomava cafés e tomava muito, muito. E o trabalho, eu falo muito que advogado toma, normalmente advogado toma muito café, né? E a gente toma muito café no cotidiano da gente, a gente toma café demais. E eu sempre lia muito sobre café e a Nespresso, ela foi muito, eu até vi aí, alguém fez um questionamento sobre a Nespresso. William. A Nespresso, ela disseminou muito a cultura dos bons cafés, né? As cápsulas, elas popularizaram muito isso. E eu fui uma das pessoas que fui muito influenciada na época pela Nespresso. Então, eu comecei a comprar máquinas e cápsulas e comecei a ler. E a partir daí, eu comecei a ler muito sobre cafés especiais. Mas mesmo assim, nunca fiz curso de barista, nada disso. E há 2 anos atrás, quase 3 anos, eu fui fazer um curso em São Paulo de barista. Assim, como um hobby mesmo, porque eu queria ver como era, eu queria saber como se fazia um café expresso. Então, assim, mas por divertimento mesmo. Só que eu sempre li muito, eu sempre fui muito apaixonada. Então, assim, aquelas cápsulas da Nespresso, todas eu sabia qual era o café, como era a intensidade E e qual assim. que é a melhor? Qual que é a melhor da Nespresso para você? Eu gosto muito do ristretto, porque é um café bem forte, né? E eu gosto de cafés muito fortes, encorpados, curtos, né? Cafés é, como o italiano, né? O café no Nero. Então aí eu comecei a ler muito sobre cafés, foi quando eu fui fazer esse curso lá em São Paulo. E foi engraçado porque logo quando eu comecei a aula, me disseram, olha, uma das coisas mais difíceis que vai acontecer é você fazer um bom expresso. E aquilo dali, assim, meu Deus, como assim? É muito raro você encontrar um café expresso bem feito. E, de fato, com o passar do tempo, a gente chega a essa mesma constatação. É uma das coisas mais raras é você conseguir fazer um café expresso bem feito, porque ele tem muitas variáveis que contribuem para que ele seja mal feito. É incrível isso, né? E É. aí, assim, aquilo foi tão instigante para mim, porque eu sempre fui muito. Quando você disse para mim, olha, você não consegue ali, aí é que aquilo dali me desafia. E eu quero conseguir, eu quero conseguir, eu quero conseguir. Então, quando eles me disseram isso, eu disse, pois agora eu vou estudar, porque eu quero conseguir fazer um bom expresso. E fiquei com aquilo na cabeça.
e voltei para cá, né? Eu sou de João Pessoa. Voltei para cá e comecei a estudar, a ler mais sobre isso. Disse, eu vou abrir alguma coisa com café, porque não é só uma questão de hobby, mas é realmente uma paixão e eu quero fazer ter algum negócio relacionado a café. E aí uma pessoa me falou do mestrado na Itália, que era um mestrado em café, e eu disse, bom, eu não... Primeiro eu não passo, porque é uma coisa completamente diferente, é uma área de formação diferente. Mas aí eu fui, fiz mandei meu currículo, comecei o processo seletivo e passei e acabei indo para a Itália e fazendo o mestrado lá. Foi assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Como eu falei para você antes, foi uma experiência muito grande para mim, para os meus filhos que foram comigo e assim, eu aprendi muito sobre café na ILE, que foi onde eu estudei. E foi uma experiência de vida também, né? O café tem muito isso, ele proporciona muitas coisas, né? Tem muita história boa. Você falou de barista. O que que é barista, para aquele que está nos assistindo agora? A Thaís deixou uma pergunta, duas perguntas boas aqui que já vou fazer já. William, já você respondeu, você prefere na Nespresso o ristreto? Apesar que o William, eu tenho certeza que gosta de Nespresso por causa de George Clooney, eu tenho certeza disso. Então, eu queria te perguntar o que que é barista e qual que é a importância do barista? Tá, o barista é aquele profissional que ele trabalha com cafés especiais, né? Ele faz drinks, faz bebidas com café, não só café expresso, né? Mas todo tipo de extração com cafés. E normalmente o barista é aquela pessoa que cada vez mais se aperfeiçoa e estuda o café, né? Então, muitas vezes na cafeteria, o dono de uma cafeteria, ele que não é barista, ele tem um certo receio de investir no profissional e ele investe muitas vezes na máquina. Mas, assim, para ter essa consistência, né? Mas eu percebo que cada vez mais o mercado, ele quer essa coisa de você fazer um café para você ter um café feito especialmente para você, né? Então, essa coisa de personalizar eu acho que é uma tendência e o barista ele traz muito isso, né? O barista ele é aquela pessoa que vai estar tentando controlar todas as variáveis que eu lhe falei e é uma pessoa que é muito mais preparada porque ele estuda para isso, né? E tá ali na barra o tempo todo fazendo com que ele controle essas variáveis e faça um café com a melhor qualidade, com a maior perfeição. Porque não adianta também você ter um café com um grão perfeito e ele ser mal feito. Do mesmo jeito que não adianta você ter um café, ser um mega barista e ele lá na barra ele tem uma matéria-prima ruim. Então, assim, é importante ter um grão bom e ter, além de um grão bom, a extração ser feita bem feita, entendeu? Porque senão Muito o café não bem. vai funcionar. Um abraço para o Eduardo Agra, que está sempre nos acompanhando, da ESPN. Ele é pernambucano. Você é de João Pessoa, né, Patrícia? Então ele Vizinhos, é tá somos mais ou vizinhos. menos perto. Somos Ele vizinhos. está mais ou menos perto. Ele falou assim que toma o café no Nordeste e o café é expresso. Vamos ver, o Agra, você vai pagar um café para mim quando acabar essa pandemia também. Patrícia, tem algumas perguntas boas aqui, mas quando você fala de barista, eu aproveito e uno com a questão das harmonizações. O barista é o indicado para fazer harmonização e, para surpresa de muitos, até a minha, de que forma a gente pode harmonizar o café? Já que você bem colocou no início da nossa prosa que tem muitos preceitos, muitos princípios do vinho que são aplicados no café. E no vinho a gente sabe que há muitas harmonizações com carnes de porco, carnes vermelhas. Como é que funciona a harmonização? Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber com o café. Tá. Vê só, Serginho, o café, quando a gente vai harmonizar, a gente segue as mesmas regras da gastronomia, tá? Eu não sou uma profissional da área de gastronomia, eu estudo Tá. café. Mas quando a gente vai harmonizar o café, a gente segue as mesmas regras. Ou você harmoniza por tentando somar
esses sabores, ou você faz por contraste, tá? Então, assim, quando você vai fazer uma harmonização por similaridade, então você tenta fazer com que esses sabores eles se somem, né, para realçar, por exemplo, a doçura. Quando você faz por contraste, no caso do café e do queijo, você soma, obviamente, você ressalta o sabor, mas você não destrói o sabor nem de um nem de outro. Você está entendendo? Especialmente do café. Então, a regra é a mesma da gastronomia. Você vai harmonizar da mesma forma. Agora, o que vai fazer a principal regra para uma harmonização de um café ou de qualquer outra coisa na gastronomia é você não destruir o sabor daquilo que você está harmonizando. Então, assim, muitas vezes as pessoas dizem, muita gente pensa, harmonizar, é maravilhoso harmonizar café com chocolate. Existe uma corrente que diz que não, que o café com chocolate, o chocolate ele tem um sabor tão forte que ele destrói o sabor do café. Então fica gostoso, óbvio que fica gostoso, porque chocolate é gostoso, né? Café é gostoso. Mas quando você une o chocolate com o café, muitas vezes você acaba destruindo o sabor do seu café e você só sente o sabor do chocolate realçado. Então, a harmonização por semelhança ou por contraste, ela deve acontecer, mas você tem que ter o cuidado para preservar o sabor daquilo que você está harmonizando, né? Com paçoca é gostoso. Então, assim, tem algumas coisas que funcionam muito com milho. Todo tipo de comida de milho funciona muito bem com café. O leite funciona muito bem com café. Então, é tanto que todas as bebidas lácteas que a gente tem junto com o café, elas são perfeitas. Então, funciona muito bem o leite com café. Pão de queijo também? O queijo também. Queijo é uma moda, né? Hoje em dia, o mineiro faz isso desde quanto tempo? Pois é, Sabores das Gerais aí falando, eles trabalham com queijos e eu já fiz um trabalho com eles de harmonização, um curso meu. A gente fez uma noite sequenciada de harmonização com queijos. Então, assim, querência hoje de harmonizar com café, porque funciona muito bem a harmonização do queijo, até porque de que é feito o queijo? De leite, né? Então, assim, é uma coisa que Você acabou respondendo a pergunta da Rogéria. A Rogéria que está com a gente aqui. Obrigado, viu, Rogéria, pela oportunidade aqui de ter a sua tese confirmada. Eu não sei se você chegou a ouvir, Patrícia, mas a Rogéria, que é de Minas Gerais, mora aqui em Rio Claro, sede desse Instagram, ela falou do pão de queijo, né? Falou como uma boa alternativa aí. Bom, deixa eu perguntar aqui, a Marli colocou da paçoca, né? Talvez a paçoca de amendoim, porque a minha paçoca aqui está querendo participar da live aqui também. Eu acho que a Patrícia está com um probleminha na conexão. Vocês, por gentileza, deem só o feedback para mim aqui, se quem parou a conexão aqui, ou eu ou a Patrícia. Não sei como é que está a Patrícia agora, se ela está me acompanhando. Patrícia, tudo jóia agora? Voltamos. Falei bastante coisa aqui. Um abraço para muita gente que está nos acompanhando e que já estão fazendo boas perguntas aqui, e muita gente falando, inclusive, que você está dando uma bela aula. Um abraço para minha amiga Karen Bergamo também, a Marli Esprícigo e a Gisele Gonçalves também. Um grande beijo para vocês. Bom, antes de começar com as perguntas, e você pode fazer a sua pergunta aqui, eu vou ler todas. Eu gostaria muito de saber uma pergunta básica. As máquinas de café popularizaram, gourmetizaram muito o café? O que você recomenda aí nesse assunto das máquinas de café? Tá. Serginho, essa é Oi, Falcão. Olha quem tá aí, Serginho. Vê só, Serginho. Quando a gente fala Grande Falcão. quando a gente fala de máquinas, a gente hoje em dia
as máquinas lá fora, elas não são tão bem vistas, né? A gente já começa a ver um declínio nesse uso de extração. Porque, assim, as máquinas, elas não são o café, né? Quando a gente fala, as pessoas às vezes me perguntam, Patrícia, os cafés de máquinas, as máquinas são boas? Não, as máquinas, elas são apenas um método de extração, como a gente tem a cafeteira italiana, como a gente tem a prensa francesa. O café das máquinas, ele pode ser bom e pode ser ruim, vai depender do café que você vai comprar, da cápsula que você vai comprar. O que ocorre? Lá fora do Brasil, em alguns países, já exemplo da Alemanha, as máquinas, elas já não são mais tão bem vistas, porque a gente já começa a enxergar um impacto ambiental muito grande que elas causam. Então, assim, a gente tem existe uma tendência hoje mundial desse cuidado, né, com o meio ambiente. Essas novas gerações que estão vindo, elas estão muito preocupadas com isso. Então, a gente vê que o consumo das cápsulas, óbvio, que se a gente pensar assim, mas se você tomar uma caixinha de todinho, ela também tem um impacto ambiental. Se você comprar um suco de laranja, também tem. Claro, tudo que for embalagem tem um impacto ambiental. E o café não ficou de fora, e as cápsulas também. Então, assim, existem lugares já lá fora que as cápsulas, elas não são mais permitidas. O consumo delas não é mais permitido. Mas a gente não pode negar que foram as cápsulas que popularizaram o café especial no mundo. Então, eu dei um exemplo aqui meu, né? Quando eu comecei, eu conheci o café especial através das cápsulas da Nespresso. Então, muita gente toma café especial hoje por causa das cápsulas, né? Porque as cápsulas, elas popularizaram mesmo o café especial. As pessoas passaram a ter mais acesso, fora que aquilo que eu falei para você, o café expresso, ele é muito difícil de você extrair ele bem feito. E as cápsulas, elas criam essa consistência, né, na qualidade da extração do café. E é difícil para uma pessoa que não tem o treinamento, ela fazer uma extração de um café expresso bem feito. Então, as cápsulas, elas vieram também para trazer essa consistência na qualidade da extração. Então, é um benefício, elas de fato, elas popularizaram o acesso aos cafés especiais, mas elas têm, obviamente, esse impacto e hoje elas estão em declínio em alguns lugares já no mundo. Mas Patrícia, então... por aqui ainda estão muito bem e eu acredito que ainda tem muito crescimento aí pela frente, né? Pois é. Aliás, ficou bem popular mesmo a máquina Nespresso, Dolce Gusto, E Três agora, Corações. com a perda da patente da Nespresso, né, Serginho? Aí é que as outras marcas estão podendo fazer cápsulas compatíveis com as máquinas da Nespresso, que são máquinas com extração muito boa. O crema que elas fazem é muito bom, é consistente. Então, assim, as outras marcas, elas estão aí podendo fazer cápsulas compatíveis para as máquinas da Nespresso. Então, popularizou ainda mais, né? Ô, Patrícia, tem muita pergunta que eu vou te fazer, então, só para otimizar o tempo, porque tem muita coisa, quais são Não, onde estão os... viu? Falo muito de café. Quando você pergunta de café, pode deixar. Assim, eu fiz uma Fica coisa que tranquilo. demorou horas e horas. Eu disse, eu tenho que me controlar, porque eu falo muito. Fica tranquila, se for o caso, a gente estende para uma outra rodada essa live nossa aqui. Tem uma pergunta aqui, tem algumas da Thaís, eu vou fazer já. Um comentário da Marli Esprícigo. Meu marido não troca o antigo coador de pano por nada. Tem gente que não troca mesmo. Mas deixa eu te falar, os cafés coados, eles hoje estão virando a nova moda dos cafés, né? Olha. Porque assim, se a gente pensar nos coffee lovers, que são os amantes de café, que adoram fazer extração, que se aprofundam, que se divertem com isso, que vivenciam a experiência da extração, eles amam a V60, os cafés coados no pano. Por quê? Porque você moer o seu café, você fazer aquela extração no coado, aquilo é maravilhoso. Particularmente, eu gosto demais de um café coado. Eu gosto muito mesmo.
Muito bom. O meu amigo William Dalmoro, representando a Churrascaria Caçador. Olha, aleluia. Você, quando estiver aqui por Rio Claro, Patrícia, o William da Churrascaria vai servir café para nós aqui. Ele pergunta se há alguma pesquisa de cápsulas que possam ser recicladas. Se existe pesquisa, eu não entendi. Se existe De pesquisa, cápsulas, se algumas cápsulas possam ser recicladas. isso é uma grande discussão, porque a Nespresso, algumas marcas, elas falam que elas fazem a reciclagem, né? Mas a gente não sabe se de fato essa reciclagem ela acontece, porque existem muitos materiais envolvidos na produção de uma cápsula. E existe também o próprio café. Então, para você fazer a reciclagem, você tem que separar todos esses materiais e separar completamente. E a gente imagina, por vários estudos que têm sido feitos, que essa reciclagem ela não acontece satisfatoriamente. Então, assim, é difícil, né? A gente saber até É. que ponto isso acontece ou se é uma jogada realmente de marketing para que as pessoas se sintam mais confortáveis em tomar o café e achar que não estão agredindo o ambiente. Pode ser, né? Bom, pode não. É você quem diz aí, você quem sabe tudo. A Karen Bergamo, esposa do meu amigo Maurício Bergamo. Quando a gente conhece o processo de extração do café especial, admiramos ainda mais essa bebida. Ela está certa no que diz? Tá. Porque assim, quando você conhece o café, a história do café, muitas vezes a história do produtor do café, porque é quando o café especial, especialmente falando dele, ele tem toda uma história por trás. Quando você conhece essa história do produtor, o quanto se investiu, a história da família, você entende que ali tem vidas, tem sonhos. Então, assim, a xícara, ela tem um sabor diferente. Você dá um valor completamente diferente. Quando você conhece o porquê daquele café ser bom. Não é, ele não foi feito de qualquer maneira, entendeu? Ele tem uma história, às vezes passou de pai para filho. Então, assim, eu trabalho muito com cafés que tem isso. Eles vêm com a história. Não é só o rastreamento do café, mas aquela planta, ela foi cultivada pelo avô, pelo pai. Ele dedicou vida, trabalho, muito trabalho. Então, assim, tem toda uma história ali por trás. E hoje em dia as pessoas querem isso, né, Serginho? É uma tendência muito grande das pessoas quererem saber não só a origem daquilo e se é bem feito ou não, mas quando você carrega uma história, aquele produto carrega uma história, ele tem um valor muito maior, né? Um valor agregado muito maior. Muito bom. Tem estou conseguindo acompanhar as mensagens que as pessoas Não, estão só mandando. pode ficar, fique tranquila. Vou gerindo elas aqui para você. Ó. O Tá, Marconi, ele colocou V60, Melita, Kem- Chemex, todos Chemex. os Esses são coadores, né? esses são métodos de extração, né, que a gente faz ou por infusão ou percolação, mas são métodos coados que você faz a extração do café. Eu, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma prensa francesa, Oba. que é um método que, apesar do nome ser prensa francesa, mas ele foi inventado por um italiano, mas foi muito disseminado na França. E é um método de infusão e que você depois você conhece, Serginho? Não, estou conhecendo agora. É bem simples de fazer. Você coloca o pó, você escalda, obviamente, a cafeteira. Depois você coloca o pó e coloca a água, deixa em infusão por 4 minutos e depois você baixa o êmbolo, entendeu? E aí você separa o pó do café, né? Legal. E o café ele tem que ser moído um pouco mais grossinho, né? Uma granulometria maior, porque ele fica em contato mais tempo com a água. Então, e você quando vai coar não passa tanto pó. Então ele tem que ser uma granulometria maior. Delicioso Muito bom. café na pressa, realmente. Eu O, adoro na pressa.
Só um comentário do Marconi aqui, que na Europa transforma-se cápsulas em bicicletas, canetas, segundo o presidente mundial da Nespresso. A gente está sabendo que não é bem por aí, Eu, né? eu não vou comprar briga com o presidente da Nespresso, né, Serginho? Pois é. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu É. tomo, ainda tomo café em cápsula, então assim, eu espero que sim. O Guilherme Montenegro pergunta se tem cápsulas, tem umas cápsulas, ele coloca, que são reutilizáveis porque usamos o nosso próprio pó. Você conhece isso, Patrícia? Cápsulas, sim, são aquelas cápsulas que você É coloca bom? o pó e você. A conexão da Patrícia está dando uma falhadinha, mas daqui a pouco ela vai Acho que voltar vocês aqui. estão só Agora com está a de volta. imagem Vamos aí lá. minha. Agora estou ouvindo bem. Serginho. Tá tudo bem? Tá. Pra mim tá. Não sei, pra você está bem Tudo aí? bem. Agora ficou bom. Bom, existem sim essas cápsulas que são reutilizáveis. Você coloca o pó, existem umas máquinas que fazem isso, que usam essas cápsulas. O problema delas é que elas não têm a pressurização, né? Elas não têm caiu, não sei. Elas não Agora têm tá a bem. vaporização, o vácuo. Então, assim, acaba a extração ela ficando um pouco comprometida e o café ele acaba saindo como se fosse um café coado. Ele não sai com a crema que a gente tanto gosta. Né? Por isso que já as cápsulas que você compra, aquelas cápsulas, por exemplo, a da Ilha, ela tem a pressurização. Então, ela sai com a crema perfeita, né? E a gente percebe isso na medida que quem, por exemplo, coloca açúcar, quando você coloca o açúcar, ela afunila, né? Ela faz aquele afunilado, o açúcar, ele desce afunilado. Ou você toma o café e até o final você consegue enxergar a crema. Então, houve uma extração ali bem feita. O Matheus Pesotti colocando aqui que o café se torna ainda mais especial pela história dos imigrantes italianos, principalmente, pois graças ao café que estamos aqui. Parabéns pela boa lembrança aqui. Se sobrar um tempinho, ela vai falar um pouco desse contexto histórico que ela também sabe. O Flávio Desan perguntou se existe alguma diferença no sabor dos cafés das cápsulas em alumínio e em plástico. Não, eu já tomei café. As da Nespresso, elas têm alumínio. As da Ilha, elas são com plástico, mas também tem alumínio. Então, assim, não, eu não percebo essa diferença, não. Eu não percebo. Pelo menos eu não percebo essa diferença do sabor. O que vai diferir realmente o sabor é o próprio grão. É o grão. Que você tem que escolher uma cápsula que, se você quer uma cápsula de qualidade, você tem que um café de qualidade, você tem que ver qual é a origem dessa cápsula. Mas assim, o material, não. Ele pode até Não. interferir, dependendo da forma como essa cápsula foi feita, na extração desse café. Porque, como eu falo, a extração, a cápsula, ela é, na verdade, um método de extração do café. Entendeu? Mas o sabor é do próprio grão que vai estar ali dentro. Alfabeto. A Thaís fez 3 ou 4 perguntas aqui, então vou tentar resgatar todas elas. Primeiro que ela colocou, por que provadores de café tomam café frio? Não, a gente não toma só o café frio, a gente toma o café em várias etapas dele. Né? A gente primeiro toma o café, a gente sente o aroma, a gente sente, a gente molha o pó do café para sentir o aroma, a gente toma ele em várias etapas, não é só o café frio. Porque o café, ele muda, obviamente, o sabor à medida que ele vai esfriando. E quanto mais ele está frio, mais a gente consegue perceber os defeitos dele. Então, na medida que ele vai ficando mais frio, a gente vai enxergando os defeitos. Por isso que a gente também toma frio, mas não necessariamente só frio. Mas gosta de café frio ou não? Gosto, eu gosto muito de café frio. Eu tô tomando o meu, já tá ficando frio. Mas assim, eu gosto de café frio, gosto de cafés gelados. E não só os cafés
feitos com coisas geladas, por exemplo, cafés batidos com gelo, mas o próprio Cold Brew, que é um café com extração fria. É um café que eu gosto muito. Você conhece o Cold Brew, Ah, Sérgio? não conheço. Eu estou aprendendo muita coisa com você hoje aqui. Como? Eu estou aprendendo muita coisa com você hoje aqui. O Cold Brew é um café que você faz com... É o método de extração mais lenta. Ele demora de 12 a 18 horas. Você coloca o café em infusão, o pó do café em infusão com água fria. E você deixa de 12 a 18 horas ele nessa infusão e depois você coa. Então, é um café que ele tem uma tendência a ser muito, muito encorpado. Ele é um café... Ele é forte, ele é bem extraído, porque você consegue, esse tempo todo, você consegue ter uma bebida bem concentrada. E aí, essa concentração, ela também é uma concentração elevada de cafeína, mas é um café que não tem amargor, porque você não utilizou uma água em temperatura alta. Então, é um café que ele normalmente é um café bem doce, concentrado, mas doce. E aí, a gente tem vários drinks que são feitos com cold brew, e é uma coisa que hoje se bebe muito lá fora. As pessoas tomam com gelo, tomam com soda, tomam misturado com limão siciliano. É uma bebida maravilhosa. Chama Cold Brew. Patrícia, pergunta da Thaís também, por que é tão difícil a extração do expresso? A indústria de filtro acompanhou a popularização do café especial, na sua visão? Os filtros, eles... na verdade, os filtros, hoje, eles estão chegando a ser uma novidade. Uma coisa mais gourmetizada, mais elitizada. Porque assim, existe aquele filtro que era o filtro da vovó, que tem toda aquela história de memória afetiva e tudo mais, mas agora isso virou modinha. É diferente do café expresso. O café expresso, ele surgiu há muito tempo atrás e ele tem uma história, né, de muitos estudos, né, que foram feitos, muitos estudos até chegar ao café expresso, que foi inclusive a Francesco Illy que trouxe essa coisa da pressurização dos cafés. Foi ele que inseriu, decidiu, definiu que seria um 9 baixo para que pudesse haver aquela extração correta do café com a temperatura correta. Então, assim, o café expresso, ele tem toda uma história. Ele não chegou aonde ele chegou por acaso. Ele tem vários estudos, vários experimentos, várias máquinas que foram patenteadas por outra marca, outra marca, até chegar ao café expresso. Por que ele é tão difícil de ser extraído? Porque existem muitas variáveis que fazem com que aquele café ele possa não ser extraído corretamente. A temperatura da água tem que ser correta. A pressurização da máquina a gente até controla, né? Porque a pressurização você coloca lá na máquina, a temperatura você consegue controlar, mas, por exemplo, a moagem desse café, ela não pode ser muito fina, ela não pode ser muito grossa, ela tem que ser fina. A compactação, eu não sei se você já viu, Serginho, quando você vai fazer, o barista está fazendo um café, ele moe o café na hora, né? Tem que ser moído na hora. E ele vai compactar aquele café. Na hora que ele faz aquela compactação, ele pode inclinar a mão dele para um lado ou para o outro, depende. Então, assim, se ele inclina um pouquinho, aquele café pode sair subextraído ou super extraído. Então, assim, existem muitas variáveis. A Illy, ela traça parâmetros para o café especial, o café expresso dela. Então, assim, para você ter uma ideia, são 30 segundos, esse café tem que ser extraído. Desses 30 segundos, 5 são de infusão e 25 segundos para descer 25 ml de café. Então, assim, se sair diferente disso, é porque tá errado aquele café. Então, assim, você vê que são muitas variáveis. Se o barista ele pesar um pouquinho mais a mão, aquele café vai sair diferente, entendeu? E isso acontece, porque não tem como você
muitas vezes você não controla mesmo. O barista... Tô ouvindo as lives. Sem problema. Acontece nas melhores lives. Eu moro no 17º andar, viu? Passou uma Fórmula 1 aí embaixo aí, fica tranquilo. Eu acho. Então, se você inclinar a mão ou se você moer de uma maneira diferente, ou um pouquinho mais grosso, ou um pouquinho mais fino, ou a temperatura da água, qualquer coisa. O barista, ele tenta controlar todas essas variáveis, mas pode acontecer de dar errado. E às vezes ele faz um café agora e daqui meia hora esse café, ele pode continuar fazendo vários cafés iguais, ter aquela consistência e daqui a meia hora choveu, já o café já muda, porque o moedor já tem que ser novamente ajustado e aí o café já muda. A xícara, a A xícara xícara muda. muda? Muda, porque a xícara, ela transfere temperatura para o café. Então, a xícara muda. Se a xícara está muito quente, ela pode passar esse calor para o café e aí você pode, inclusive, até destruir o café. A Olha. xícara muda. A xícara muda. Entendeu? O formato da xícara também. Então, assim, são muitas coisas que o Puxa café vida. complicou 40 vezes. Então, tudo isso pode mudar, entendeu? Muda, muda bastante. Ô, Patrícia, aproveitando que você vai tomar o seu café, eu quero aqui registrar também o que o Eduardo Agra colocou, que o melhor café que ele toma no Recife é no Boteco Porto Ferreiro. Pergunta se você conhece esse boteco, e ele falou que na Casa dos Frios com bolo de rolo. Pô, o Agra tá querendo deixar com fome aqui. Não, bolo de rolo tem que ter. Recife é um dos bolos mais característicos de Recife, né? O bolo de rolo. Minha mãe morava lá em Recife assim, eu sou apaixonada por Recife. E, de fato, bolo de rolo com café é maravilhoso. Eu gosto muito de umas cafeterias em Recife que eu gosto muito. Tem muitas em Recife. A Malakoff é uma delas que eu sou verdadeiramente apaixonada. Mas tem muitas muito boas. Tem muitas boas. Ô, Patrícia, eu quero te perguntar o seguinte, como o básico, como nós podemos identificar um bom café? Bom, a gente tem que entender que não existe café bom e café ruim. Existe Tá. café com defeito e existe café sem defeito. Muitas vezes, um café ele pode ser muito bom para mim e pode ser ruim para você. Ou vice-versa. Oi, Regina! Lucas, Regina. Regina foi minha professora, inclusive, lá no mestrado. Olha, que legal. Que legal. Um abraço para ela. Travou. Avalie a live depois, Regina. Avalie a nossa live depois. Travou aí. O pai de Regina... Travou a conexão da Patrícia. Isso acontece. Foi aquela Fórmula 1 que passou embaixo lá, travou a conexão. Tá travando mais ou menos. É que tem muita live. E a nossa live hoje já tem mais de 4 milhões de pessoas aí. Isso acontece mesmo. A Patrícia Azevedo vai falar com a gente sobre café. Você ficou tão emocionado em falar da sua professora que travou a conexão aí, Patrícia. Ah. Não, voltou. Já, não voltou? Voltou. Tá. Então, não existe o café ruim e o café bom, mas existe sim os cafés com defeito e os cafés sem defeito, tá? Então, assim, muitas vezes, e quando a gente fala em defeito, a gente não fala só defeitos que vêm junto com o café. A exemplo de folha, pau, pedra, coisinhas que vêm, insetos que vêm dentro do café, né? A própria Anvisa, ela permite 60 partículas, imagina, 60 partículas de inseto a cada 25 gramas de café. Isso, assim, é uma coisa, eu consigo, tem horas que eu não consigo entender como é que pode uma coisa dessa. Mas pode, né? E muitas vezes você está tomando café e você sente o sabor mesmo de insetos. Até um amigo meu disse, mas Patrícia, não se incomoda que isso é proteína. Mas
é terrível, né? Imagina você tomar café e ter coisas assim como essa dentro dele. Mas tem. Pior que tem. Mas não é só isso. Muitas vezes o café ele tem defeitos dele mesmo. Não é? Grãos que foram colhidos verdes, que são grãos imaturos, que isso vai dar, obviamente, uma xícara adstringente, como a banana verde. Grãos que foram picados por pragas, por insetos, que também isso vai impactar na qualidade da xícara, grãos pretos. Então, assim, tudo isso vai interferir na qualidade do café. Não só essas coisas que a gente consegue, que existem nos cafés, como milho, que são acrescentadas nos cafés, mas os próprios defeitos do grão. Então, todos esses defeitos, sangue de boi não. Sangue de boi não. Botaram uma coisa aí de sangue de boi, eu li, mas não. Então, assim, essas coisas, elas, obviamente, elas impactam no sabor, na qualidade desse café, tá, Serginho? Então, quando a gente fala em cafés bons e cafés, como comprar qual é o café que é bom e qual é o café que é ruim, na verdade, você tem que procurar cafés que não tenham defeitos. Então, como você achar esses cafés que não têm defeitos no mercado, né? Ou quando você vai comprar? Então, a sugestão que eu dou é quando você não conhece a procedência do café, você tentar comprar cafés em grãos. Porque, pelo menos, você evita essas coisinhas que vêm dentro dos cafés. Né? Na medida que você abre o pacote, você vai ver que ali não vai ter café, milho, insetos. Mas me permita uma pergunta, Patrícia, incrementando isso. Aqueles cafés que têm embalagens transparentes são boas ou não é também medida para saber se é bom ou Não, ruim? a embalagem do café, ela não vai te dizer muita coisa, não. Tá? Porque, assim, o que você precisa saber da embalagem? O café, ele precisa ser acondicionado de forma que ele não tenha contato com oxigênio, que não tenha contato com a luz, né? Que ele fique protegido da luz. Então, uma embalagem que isso daí não está acontecendo, o café vai estar oxidado. Em algum momento, esse café vai oxidar. Né? Ele vai perder a coloração, ele vai perder o aroma, ele vai perder o sabor dele. Ele está exposto à luz ali. Então, a embalagem transparente, ela não está protegendo esse café, a não ser que ele esteja numa embalagem transparente dentro de uma outra embalagem. Né? Mas isso também não está determinando para você que aquele café é um café de qualidade. Se fosse assim, então todo mundo, comercialmente falando, ia ser uma grande jogada de marketing você colocar a embalagem transparente. Não, a embalagem transparente não traduz qualidade do café. O que vai dizer se esse café é realmente de qualidade, primeiro, é ele não ter essa série de coisas que eu falei aqui dentro. E como você evitar isso? Você comprando ele em grãos, se você não conhece a procedência dele. Se você conhece a procedência, tudo bem, você pode até comprar esse café moído, né? Os cafés especiais, eles vêm com esse rastreamento. Eles falam quem é o produtor, eles são cafés arábica. Para ser considerado um café especial, ele necessariamente tem que ser um café arábica. Ainda hoje, para a SCA, ela determina que para ser um café especial, ele precisa ser um café arábica. Os robustas, eles ficaram de fora disso. Existem duas espécies de café, comercialmente falando. Existem mais duas, mas as que a gente toma ou é arábica ou é robusta. São esses dois tipos de café. Então, o arábica, ele é considerado, o café especial, ele só é considerado café especial se ele for dessa espécie arábica. Mais do que isso, ele precisa ter aroma, sabor, ele passa por uma série de critérios e tem que atingir uma pontuação de 80, é uma pontuação de 0 a 100. Então, ele, para ser considerado um café especial, ele precisa ter 80 pontos. Você vê. E isso aí tudo é avaliado. Então, ele, para ser considerado um café especial, também ele tem que ter o rastreamento dele na embalagem. Quem é o produtor, qual foi a altitude que foi cultivado, qual foi o método que ele foi colhido, como ele foi, qual foi o manejo que foi feito com esse café, como ele foi lavado, se ele foi secado, a polpa, com a casca, se não foi. Então, tudo isso está discriminado na embalagem.
Então, quando você compra um café desse, você sabe o que você está tomando, né? Óbvio, você paga mais caro por isso. Claro que você paga. Se você está comprando uma coisa que tem uma qualidade maior, ela, obviamente, ela para ter essa qualidade foi investido muito, não é? E aí, você paga, em compensação, você vai tomar uma coisa que você sabe que tem uma procedência e que tem uma qualidade. Então, isso são os cafés especiais. Ô, Patrícia, então não tem sangue de boi. A Thaís colocou aqui que insetos pertinentes ao cultivo. Não pode, por exemplo, patinha de mosca, antena de barata, tô fora. E o Natan pergunta se a torra escura é usada para disfarçar esses defeitos dos grãos. Sim, sim. A torra, na verdade, quando muita gente fala assim, não, só fazendo uma parte aqui. Em relação a os insetos inerentes ao cultivo, bom, depende, né? Porque esse café ele pode ficar condicionado em um armazém que venham outros insetozinhos, não insetos da lavoura do café, mas insetozinhos do próprio armazém desse café. Entendeu? Então a gente não sabe quais são esses insetos. Mas que são permitidos insetos, são. Agora, em relação qual foi a outra pergunta? A pergunta da torra escura para disfarçar os Sim, problemas. A pergunta em do Natan. relação a, tá, em relação à torra, de fato, muitas torrefações, elas trabalham com cafés tradicionais, com cafés com a qualidade mais baixa, e para disfarçar esses defeitos, a torra, ela é uma torra, na verdade, é uma carbonização do café. Porque aí, quando você queima esse café, você não sabe o que é mais café, o que é café com defeito, o que é café sem defeito, o que é café, o que é milho, o que é folha, você não sabe o que é nada, porque tá tudo queimado. Então, assim, como tá tudo queimado, tudo vai ter sabor de queimado, de amargo, porque tudo que é queimado não é amargo. Então, assim, você sente o amargor, mas você não consegue saber o que é que tem ali dentro. E aí, depois de moído, você tampouco consegue enxergar. Você até poderia enxergar, mas depois de moído também você não consegue enxergar. Então, aí é onde você toma os cafés com defeito. Você toma cafés queimados, carbonizados, cafés e outras coisas mais carbonizadas e moído. Aí você pega, acrescenta açúcar e toma. É o que acontece normalmente. E as pessoas. E é difícil, Serginho, porque quando a gente fala assim, esse café é um café que ele tem defeito. Esse café você não deve tomar, porque esse café tem mistura. Por isso que muita gente sente dor no estômago e assédio. Porque são cafés realmente que tem muita coisa lá dentro. E aí as pessoas dizem, mas eu gosto. Eu gosto do amargor. Amargor é defeito. Mas aí as pessoas estão acostumadas, porque a gente tem isso, né? A memória afetiva. Todo mundo está acostumado, muito brasileiro está muito acostumado a tomar café amargo e botar açúcar. Então, quando eu vou falar, as pessoas dizem, não, Patrícia, mas eu gosto do meu café amargo. Eu gosto do café com açúcar, amargo com açúcar. Então, é difícil você Agradável. dizer a diferença. Sabe como funciona? Quando eu dou o café especial. Então, quando eu estou fazendo o meu curso, eu sirvo vários lotes, microlotes de cafés. E aí, no meio, eu também sirvo cafés tradicionais. E as pessoas, quando tomam, elas veem que existe uma grande diferença. E a partir daí, as pessoas não tomam mais café tradicional. Porque não O, o Marconi, engenheiro, está colocando aqui: café bom tem 0% insetos, não tem desculpa. E a Thaís colocou RDC 1414 Anvisa. Acho que é uma resolução da Anvisa, né? A respeito disso. resolução que permite. É essa resolução que permite. Patrícia, o Fábio está colocando aqui, ó. Você vai rir, colocou para mim. Mas você, precisa explicar o café do jacu, proveniente de fezes de gambá selvagem. Já tive oportunidade de tomar e é excelente. Meu Deus, fale para nós. Para você ver, né? Eu tomei esse café e eu achei um café extremamente fermentado. Eu, particularmente, não gostei. Né?
Na verdade, isso é cultural, tá? Na Indonésia existiu e existe isso. O café também é um mamífero que come. E aí, das fezes, eles retiram, óbvio, passam por todo um processo de higienização. Na verdade, o que acontece é que o processo eles comem o fruto e eles fazem todo esse processo de fermentação dentro do animal, entendeu? E depois, das fezes dele, eles retiram, fazem todo o processamento de higienização daquilo ali e fazem o café. Isso tem um contexto histórico, né? Na verdade, lá, né, eles eram proibidos de tomar o café. Eles tinham uma plantação de café, mas as pessoas da região, eles não podiam tomar aquele café. Eles trabalhavam nos cafés, mas eles não podiam consumir daquele café. E aí, o que aconteceu? Eles tinham esses animais, e esses animais comiam o café à noite. E aí eles, como não podiam tomar do café do cafezal, eles pegavam das fezes e começavam, esse pessoal que trabalhava com os cafés. E começaram a usar esses cafés. E aí os donos desses cafezais descobriram isso, provaram esses cafés, começaram a trabalhar com esses cafés e virou uma coisa, uma febre. E são caríssimos, são cafés realmente muito caros. Mas eu particularmente não gostei. Bom, e aí o Garbo Coffee tem que estar corrigindo o Fábio concordou com a correção, porque o Garbo Coffee deve entender muito mais de café do que o do Fábio aqui, que já tomou o café do jacu. Jacu não é um gambá selvagem, é uma ave, mas está aqui. É uma ave. Pois não. Inclusive, meu pai tem um jacu, você acredita? Não é mesmo? É sério, ele tem um jacu. Tinha, né? Que ele faleceu. E esse jacu acabou ficando lá na granja da gente. E aí eu descobri um pé de café. Eu disse, será que meu pai deixou o café e o jacu para eu fazer mas Deixou lá a mistura para você. com jacu ainda não. Mas, Bom, o seu pai deixou um jacu aí, né? A gente tem, todo mundo tem alguém aí para contar, tem algum jacu para chamar de seu aqui também. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um pedido para você, Patrícia. Está encerrando essa live, mas como está muito bom o assunto, eu acho que todos os nossos milhões de internautas vão concordar comigo. A Carla também, a Carla Maroja também está nos acompanhando, o engenheiro Newton, a Thaís, o Fábio, o Natan fez várias perguntas aqui, eu vou pedir para o Natan, e para todo mundo que fez perguntas que eu não fiz, peço desculpas, eu vou pedir então a sua gentileza, Patrícia, eu vou encerrar essa live, e se você topar, a gente faz um trechinho de uma segunda live na sequência, eu abro outra live, você entra, a gente continua algumas prosas boas aqui, como sofisticar o café, onde estão os melhores cafés, foi uma pergunta do Fábio, a diferença entre ele no pé e o café beneficiado, tem coffee lovers, quem são, quais são, enfim, eu quero te convidar então para a gente fazer uma extensão breve numa segunda live na sequência, Patrícia, se você topar, claro. Certo, certo. Você desconecta e reconecta. Eu tô aqui. Eu vou reconectar. Eu vou salvar essa live para depois a gente compartilhar e depois abro outra, aí você entra e eu te chamo para a gente continuar a prosa aqui. Pode ser? Serginho, tá bom. Vamos lá. Então até já. Então vamos aqui em instantes falar com a Patrícia Azevedo, já na sequência. Então você que está aqui com a gente, continue a acompanhar a gente aqui, que tem muita pergunta boa aqui, ó. Café e Covid, algo mudou? Aí a gente vai saber como sofisticar o café, tem muita coisa legal aqui. Um abraço para os Sabores das Gerais, _PB da Paraíba, lá a terra da nossa querida Patrícia. Faça favor, volte aqui, a gente vai continuar. Encerra essa live, só o tempo de salvar, já começa outra ainda agora e a gente continua a prosa com a Patrícia. Até já. Olá, de volta à parte 2 da prosa com a Patrícia Azevedo, que é barista, ela é advogada, ela é mãe, ela é barista, ela também é formada em Economia e Ciência do Café, lá na Itália. E a gente vai começar agora o papo parte 2 com ela, porque tem muitas perguntas, o assunto é legal, começar bem a segunda-feira, café é sempre uma bebida das mais agradáveis, mais gostosas.
Qual o melhor horário para tomar café? Quero saber. Como sofisticar o café? A receita da avó, por exemplo, seria legal. Coffee lovers, quem são eles? Quem são os coffee lovers? Eu quero conversar com a Patrícia nessa sequência sobre o universo do café. A gente vai falar com ela. E um abraço para Livramento aqui, Maria do Livramento, Thaís Nadruz Almeida, o Fábio já entrou e o pessoal vai voltando para a gente conversar com a Patrícia Azevedo, que conhece bastante de café. Onde estão os melhores cafés? Café do Jacu, olha, ficou histórico. Como eu falei, a Patrícia não ouviu porque travou. Sempre tem aí, sempre tem algum papo a respeito disso. Um abraço para o Fábio, que está se autoconvidando para participar da live. No momento farei com a Patrícia Azevedo. Fique na sua aí, caro Fábio. Natan Sanches entrou, o Natan falou que está apaixonado, a Gonçalves Gisele também. Se você quiser, faça suas perguntas, ô Natan. Fique à vontade aqui. Estou só esperando a nossa querida Patrícia e ela, na sequência, vai bater um papo com a gente aqui para a gente conversar com ela sobre o universo do café. Tem, claro, fatos históricos relevantes do café, não sei se a gente vai conseguir fazê-los ou tratar deles totalmente, mas quero perguntar, e vocês também podem fazer perguntas para a Patrícia e a gente continuar essa prosa aqui boa. Vamos ver se ela está aqui com a gente. A Patrícia ainda aqui está, convidei a Patrícia. A fase 2 dessa nossa prosa aqui com a Patrícia Azevedo. Patrícia, bem-vindo. Quanto tempo, Patrícia? Não é, Serginho? Quanto tempo? Quanto tempo? Ô, Patrícia, onde estão os melhores cafés? Já para começar na lata mesmo. Colômbia é um dos países com café mais bem respeitado no mundo afora? É, Serginho, engraçado. Sempre as pessoas me perguntam da Colômbia. Ó, vê só. O governo colombiano, eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso de marketing do café colombiano, porque a gente, óbvio que a Colômbia tem muitos bons cafés, mas não é só a Colômbia, né? A gente vê o Brasil, ele tem cafés fantásticos. O problema é que a gente passou muitos anos trabalhando com cafés de commodity, então cafés comuns, e a gente tem muito café, a gente produz muito café. O Brasil, ele é o maior produtor de café no mundo, o segundo maior consumidor, o maior produtor de café. Há quem diga já que o café, o consumo de café, o Brasil hoje consome mais café no mundo também. Mas o café colombiano, ele tem um marketing. Eu vi aí, botaram Juan Valdez, é puro marketing. Verdade, o café colombiano, Juan Valdez é uma marca, né, colombiana que tem vários Juan Valdez na Colômbia. E assim, o governo colombiano, ele investe muito no marketing. E dizer que o café colombiano é o melhor do mundo e as pessoas acreditam realmente nisso. Óbvio que se existem muitos cafés bons lá. A colheita deles é uma colheita manual. O produtor de café lá é muito valorizado. Mas aqui no Brasil a gente tem cafés maravilhosos. Minas tem cafés premiadíssimos, né? Um dos melhores cafés do mundo, ele é produzido em Minas. Tem muitos cafés muito bons, né? Rondônia está aí produzindo cafés robusta fantásticos, premiadíssimos também, que tem uma história maravilhosa, cafés produzidos por índios, cafés clonados. Então, assim, a gente tem aí produção de cafés muito, muito, muito boas. Mas a gente tem aí também no mundo uma divulgação de que não, os cafés colombianos são os melhores. Não necessariamente. O Brasil, inclusive, é um dos maiores produtores, fornecedores de café para Nespresso, para Illy, para Lavazza, Starbucks. Então, assim, isso é uma das maiores provas de que a gente tem cafés de muita qualidade. E hoje a gente tem produção de microlotes também. Então, a gente não trabalha só com cafés de commodities, de grandes produções, não. A gente tem hoje qualidade, a gente tem quantidade e a gente tem muita consistência também. Ô, Patrícia, a gente teve um momento Jacu na outra live,
faremos agora o momento jabá. Gosta de Starbucks ou é muita modinha, muito caro? O que você acha? Não, eu particularmente não gosto. Eu não Por quê? gosto. Na verdade, eu acho que eu nunca acertei os cafés da Starbucks. Eu nunca acertei. Eu acho assim, eu acho a estratégia deles como de negócio maravilhosa. Se você estudar o negócio de Starbucks, eles são extremamente agressivos, eles são competitivos, eles são arrojados. Como negócio, eu sou assim uma grande admiradora deles. Mas em relação aos cafés, particularmente, eu não sou, eu prefiro cafés que me contem história, entendeu, Serginho? Então, assim, eles não trazem muita história para mim. Como negócio, sim. Como estudo de Entendi. caso, fantástico. Mas café, não, entendeu? Não, eu prefiro cafés que tem uma história, que tem um produtor, que tem uma família por trás. Isso me atrai mais. O Garbo Café, aproveitando o momento jabá, mas oportuno, ele coloca: somos do sul de Minas, produzimos e torramos. Quem quiser provar, pode falar com a gente. Poxa, o maior Pode prazer. mandar para mim também, viu? Pode mandar para Pode mim. mandar para mim também, eu aceito. Pode mandar até Pode um mandar para chaveirinho mim. de café. Pronto. Tá Pode mandar feito para aqui. Um abração para o Garbo Café. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta. O Fábio perguntou plural de café. A própria Patrícia já respondeu. É uma pergunta safadinha aqui do Fábio, quer que eu fale caféses. Não, não é caféses, fica para o café do Japu. O meu amigo Alexandre Pesotti perguntou sobre as cápsulas Nespresso. Você comentou na outra live que você até gosta, né, das cápsulas Nespresso, né? Uhum. Legal. Um abraço para Gonçalves Gisele, a Gisele Gonçalves, e aqui faço uma pergunta do o Léo Marcontes falando que café da roça é o melhor. Não acho que ele está errado também, né? Café bem da roça é bom. E a pergunta do Natan é a seguinte: uma pessoa leiga vai conseguir desfrutar das qualidades desses microlotes ou precisa educar o paladar? Precisa, precisa. Na verdade, com o passar do tempo, né, se você, porque café você precisa tomar. Você precisa tomar e você não só engolir o café, mas você tomar e degustar o café. O que acontece muito é que as pessoas tomam café. Eu costumo dizer que as pessoas fazem assim, é o café e a conta, né? O café e a conta no restaurante. E não é Sim. isso. O café, ele precisa ser degustado, ele precisa ser... A gente precisa formar uma biblioteca nossa de paladar para você construindo aquilo dali, você começar a identificar o que é que tem. Muitos dos alunos, eles fazem um curso, é um curso rápido, e aí com o passar do tempo eles vão começando a aprender sobre aquilo. E não é aprendendo eu ensinando só, mas ele encontrando no café o que ele tem, entendeu? Então é você fazer uma xícara e você sentar e degustar aquele café, porque com o tempo você vai fazendo, você vai construindo esse seu paladar. Não é ninguém que vai construir esse paladar para você, você que vai construir. Então você vai começar a identificar amargor, distinguir amargor de acidez, porque são coisas distintas, né? O amargor ele tem a ver com pão queimado. A acidez, ela tem a ver com um azedinho de uma fruta, de uma maçã, então assim, de uma laranja. Então, o azedinho do café é uma qualidade. O café especial, ele tem acidez. E a acidez, ela está atrelada aqui. A torra que não foi esgotada. Então, na medida que você queima o café, você perde totalmente a acidez, porque você queimou todos os ácidos clorogênicos do café. Então, quando você não torra esse café ao ponto de carbonizar, você vai ter acidez. Quanto mais clara a torra, mais acidez você tem, porque os ácidos clorogênicos ainda estão presentes no café. Então, essa Muito bem. acidez é uma qualidade, entendeu? Entendi. E é diferente de amargor. É completamente diferente. Amargor é uma coisa, acidez é outra. Até isso, a gente confunde muito, né?
A gente não consegue... Eu também fazia isso. Eu também sentia. Serginho, quando eu comecei meu curso, travou. Eu tô bem aqui, tô te vendo aqui. Acho que deu uma travada Foi na na conexão imagem. deu uma travada na conexão da Patrícia aqui, porque, ou a minha aqui, vocês vão escrevendo aqui. A Carla Maroja, ela mandou um abraço para a Carla, ela colocou aqui se as lives vão ficar salvadas, né, ou salvas aqui na nossa timeline do Instagram. Ficarão salvas e ficarão no IGTV. O Patrícia, agora tudo bem? Tá de volta aqui? Travou agora? Agora tá de volta, tá tudo bem. O Patrícia, a Tô gente está aqui, tô. recebendo uma informação importante aqui que o pessoal da Garbo Coffee vai falar com a gente em box. Vamos aguardar. Vamos, se Oba! ouvir, se ouvir rojões aí de João Pessoa, é porque você recebeu o café dele. Se ouvir aqui de Rio Claro, é porque eu recebi também. E o Tá Natan já bom. querendo pegar a carona aqui, falando que o do Sérgio você manda para mim, porque ele já afanou muito café meu. Não diga essas coisas lamentáveis aí. Patrícia, o Fábio está perguntando se não é possível fazer um ótimo café em larga escala, como o Starbucks e Juan Valdez. Se é possível fazer café em larga escala, café de É isso. qualidade, Sim. Como sim, fazem sim, Starbucks e Juan Valdez. sim, a Nespresso ela tem cápsulas de qualidade, a Ilha ela tem cafés de grande qualidade. Eu não tô da qualidade, quando eu falei de Starbucks, vocês me perguntaram sobre o que eu achava do café. Particularmente os Sim. cafés da Starbucks, eu não tive muita sorte em tomá-los e gostar do sabor deles. Tem pessoas que gostam. Mas, assim, a qualidade desses grãos, eu não acredito que a Starbucks ela comercialize cafés com grãos de qualidade baixa. Não, eu acredito que os cafés deles, a grande maioria, sejam cafés de qualidade, grãos de qualidade, mas não necessariamente grãos que o sabor me agrada, entendeu? Pelo menos eu nunca tive a sorte de tomar um que me agradou. É isso. Patrícia, a Thaís perguntou aqui a diferença entre o café no pé, se ele é muito diferente no pé e quando ele é beneficiado. Diferente. No pé ele é um fruto, uma fruta, né? Ele é uma fruta, na verdade, assim, o café ele é uma frutinha, e essa frutinha ela tem duas sementes. Travou. Eu não estou Travou? vendo você. Agora, por enquanto, acho que está saindo áudio, pelo menos. Vamos lá. Ou está travado mesmo. Acontece nas melhores lives. Agora voltou. Vai lá. Engraçado. Mas, por incrível que pareça, essa live é a que eu tô fazendo que tá travando menos, viu? Porque eu fiz um que travou tanto que assim, eu já tava desistindo de fazer. Não desista. Mas, Isso é normal acontecer. E a Maia.Lucena Underline aqui, fale um pouco sobre a sua marca de café. A gente já vai falar já da marca, até eu quero saber. Agora tá tudo bem? Você estava explicando, o café é uma frutinha, daí travou. sim, o cafezal, ele vai dar frutos, e esses frutos, eles normalmente têm duas sementes. Essas sementes, elas são o café que a gente conhece, né? Eu tenho até aqui, ó. Então, isso aqui é o café cru, tá? Isso aqui é o café Tá. cru. E aí, esse café cru, a gente torra e depois a gente moe. Então, esse, inclusive, é um café sem defeitos, tá? Tá. Esse daqui é um café com defeitos, Tá. ok? Entendi. Então, existem cafés quando aí se você desse fruto tem essas duas sementinhas e essas sementinhas é que são o café. Então, quando a gente fala, inclusive, de doçura, porque essa doçura ela foi transferida da polpa para essas sementes, tá? Então, assim, é diferente
o café que a gente toma do café que está no pé? Sim, porque o café que você vê no pé é uma fruta, é uma frutinha vermelhinha. E aí depois a semente é que é esse que nós tomamos, tá? Ô, Obrigada. Lindo, gente. Patrícia, Patrícia, deixa eu perguntar aqui, já vou fazer a pergunta, já vou fazer aqui a pergunta da Maia Lucena. Como sofisticar o café? Como sofisticar o café, você diz na hora de tomar esse café, na hora de Isso. tomar o café. Como fazer um sofisticado? Eu servir o café. E não, a pergunta é como sofisticar o café, deixar ele mais agradável, mais moderno para o uso. Tá. Quando você vai. Primeiro para você fazer um café sofisticado, você tem que fazer ele com a mão, né? Você precisa fazer esse café com carinho, moendo ele na granulometria correta para poder você fazer essa xícara bem feita. Você precisa. Eu costumo dizer que primeiro, antes de qualquer coisa, escolher um grão bom, né? Você precisa ter um grão bom para você fazer um bom café. Você botou o fone? Eu coloquei o fone porque me ligaram 3 vezes aqui, caiu muito a qualidade do que eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo melhor, mas pode. Será que Tá vai dar ótima a eco? sua voz. Será que Não, vai não, dar não vai eco? dar eco, não. Não, por enquanto não. Se der, eu Bom, tiro o então fone, assim. ouço do jeito que tá. Vamos lá. Não, qualquer coisa eu boto também, eu tô com o meu. Não, mas tá tranquilo, por enquanto tá bem. Vamos Então, lá. quando você faz um café, para você fazer um café bem feito, um café elaborado, primeira coisa você tem que fazer esse café com um grão bom, tá? E aí, assim, fazer ele bem feito, você precisa moer na granulometria correta, você precisa, além de moer na granulometria correta, fazer a granulometria correta para aquele método que você vai estar fazendo o café. Vamos dizer, você vai fazer um café para numa cafeteira italiana. Então, você tem que moer na granulometria correta para ele, para a cafeteira italiana. Porque muitas vezes a gente compra o café no mercado e ele é todo moído de uma maneira só, né? E aí você vai fazer ele na cafeteira italiana, ele vai sair muito mais encorpado. Se você vai fazer ele na cafeteira, na V60, que é no coador, naquela mesma granulometria, ele vai sair diferente. Então, o ideal é que você moa o café de acordo com a sua cafeteira. E aí, depois disso, você servir, né, de uma maneira mais elaborada, com a xícara correta. Então, assim, para você fazer um café sofisticado, não é só você fazer de qualquer jeito, é você fazer com amor, você fazer levando em consideração o método que você vai fazer esse café, é como você vai servir e é harmonizar também corretamente, né? Porque quando você vai servir um café, não existe nada mais agradável do que você servir e colocar alguma coisa do lado para que combine com o seu café e que realce o sabor dele. Então, assim, é muito lindo você estar numa reunião, por exemplo, e você servir aquele café com um bolinho que harmonize bem, com um queijo, com alguma coisa que traga esse mimo para aquela pessoa que você está servindo o café, né? Então já vem com outro ar, já vem ar de sofisticação. Eu acho que é isso que você estava me perguntando, né? Não sei, eu Sim, respondi. exatamente isso. Quando fala em sofisticar um café, para servir um café sofisticado, eu imagino isso. Desde você fazer ele com sabor bom, até a apresentação dele ser bonita, ser interessante. A É isso. Maia Lucena está acompanhando a gente desde a outra live, desde o início da outra live. Obrigado pela companhia. Ela pergunta, ela pede para que você fale um pouco sobre a sua marca de café. Fale para a gente. Tá, a Riservato, o nome da marca é esse Riservato, tá? É uma marca de café que eu criei a partir da necessidade que eu tinha de dizer para as pessoas qual era um bom café. Porque toda Serginho, é incrível. Porque quando eu voltei do mestrado, muita gente achava que eu ia abrir uma cafeteria. Então, todo mundo perguntava, quando vai ser a cafeteria? Onde vai ser a cafeteria? E, assim, os meus planos não eram, a princípio, de abrir uma cafeteria,
porque eu imagino que antes das pessoas consumirem o meu café, elas precisavam aprender mais sobre bons cafés. Então, eu me dediquei mais a mudar o comportamento do consumidor, ensinar como era que a gente podia estar tomando bons cafés. Então, eu comecei a trabalhar com cursos para mostrar às pessoas e criar mais coffee lovers na minha região para que essas pessoas pudessem estar consumindo mais café especial. Só que aí todo mundo começava, qual é o melhor café? Qual é o melhor café? E aí eu recebia muito café de muito produtor. Eu sempre recebi muito café de muito produtor para provar, para identificar notas, enfim. Eu sempre recebi muito café. E aí eu comecei a selecionar aqueles cafés que eu mais gostava e dar esses cafés para as pessoas que estavam junto de mim. E eu comecei eu gosto tanto desse café, prova esse café, prova esse café. Então, de tantas pessoas me perguntarem quais eram os melhores cafés, eu criei essa marca e nela eu coloco os cafés que eu mais gosto. Então, a Riservato é uma reserva de cafés minha, onde eu coloco microlotes de cafés especiais, são cafés que eu mais gosto e que eu seleciono dentre os cafés que eu recebo de produtores. Então, são cafés direto de produtores e que aí a gente cria esses lotes de cafés especiais e vende online. Chama Riservato, a marca. Tem o Instagram, inclusive, né? Riserva.to, né? É isso aí. Riservato, né? Mas o nome é Riserva.to. Riservato. O Alisson Medeiros colocou que teve a oportunidade de provar um dos lotes do Riservato e é surpreendente. Então tá aí, parabéns. Que bom que ele gostou. Que bom que ele gostou. Parabéns. Nós temos microlotes de várias regiões do Brasil e que a gente vai estar lá selecionando e aí a gente vai lançando esses lotes. E são lotes que, assim, eles não são perenes, né? Quando, dependendo da safra, eles terminam e aí a gente tem outros lotes. Patrícia, em 1975 tivemos, se não me falha a memória, a geada negra lá no Paraná. Paraná era um grande produtor de café, muitos produtores perderam tudo. A geada foi tão forte que os grãos ficaram negros lá nos cafezais. E hoje, quem melhor produz café, você vai responder já. Mas antes, eu tenho a pergunta do Garbo Coffee. Pati, qual a qualidade dentro da categoria arábica apresenta o melhor perfil sensorial, na sua opinião, Patrícia? Eu não entendi. Serginho cortou. Qual qualidade dentro da categoria arábica apresenta o melhor perfil sensorial, na sua opinião? Para mim, os cafés que têm doçura e os cafés que achocolatados, que é uma característica bem forte dos cafés brasileiros, para mim, são os que mais me agrada. Mas, assim, eu gosto muito dos cafés africanos, cafés que têm notas florais. Mas, travou? Deu uma travada, mas ouço você ainda por enquanto. Acho que agora também não ouço, travou geral. Agora voltou, vamos lá. E eu gosto muito de cafés que não necessite fazer uma torra pura, que eu gosto de cafés que eu consiga preservar um pouco a acidez dele. Mas que tenha uma acidez muito elevada, não. Patrícia, deu uma cortada aqui no seu áudio, depois até vou pedir para você, só se você puder, só voltar um pouco o que você respondeu dessa pergunta e aí incrementando a pergunta da... Isso, vamos lá. Ele me perguntou sobre quais eram as características de um café especial, uma arábica, que eu mais gostava. Na verdade, o que eu busco normalmente nos cafés que eu tomo e também nos microlotes que eu lanço na Riservato, são cafés que tenham mais doçura, né, que tenham um pouco de acidez também, porque eu gosto de cafés que preservem um pouco essa acidez, que eu não preciso fazer uma torra
tão avançada, mas que a gente consiga preservar e aí ter uma torra média. E cafés que tenham características de chocolate, de caramelo, que é bem os cafés brasileiros. Os cafés brasileiros têm muito essas notas de chocolate, de caramelo. Mas também gosto muito dos cafés africanos, que são cafés que têm notas florais. Foi isso que eu falei. Muito bom, Agora parabéns. deu. A Gisele Gonçalves pergunta quando você, Patrícia, diz xícara correta, qual que seria a xícara correta? Eu gosto muito de café, de xícaras que tenham xícaras de vidro, tá? Porcelana, obviamente, porque a porcelana ela conserva mais o calor desse café. E xícaras de vidro, porque eu consigo enxergar a cor do café e eu consigo também preservar o calor. Então, eu normalmente uso ou porcelana ou vidro. São as xícaras que eu mais gosto. O Natan falando o seguinte: a Starbucks, ou o Starbucks que ele coloca, vende uma bebida com extrato de café verde. Aqui travou o áudio dela aqui, vamos ver, eu vou voltar na pergunta, que quando trava, volta tudo, fica igual uma roleta aqui, fica um sarro. Fazer lives é sempre uma delícia, viu? Acontece de tudo. A minha cachorrinha latindo, ela estava brigando aqui com um inseto aqui atrás, passou uma Fórmula 1 enquanto a Patrícia estava falando, a minha sobrinha Estela me ligou e o da Patrícia, depois voltou ao normal. Patrícia saiu, ela vai voltar com a gente aqui, vamos ver, ela vai corrigir aqui a conexão dela e a gente vai fazer as perguntas aqui. Um abraço para Maia Lucena, que está dizendo que vai seguir a Reservato, é reserva.to. Tá também no link na bela arte que Leonardo Marcondes me fez, e um abraço para Leonardo Marcondes, sempre muito gentil. O Léo fez uma arte desta live e eu marquei o reservato. O Fábio está falando, café Jacu, R$ 4.640 na Harrods, em Londres. Boa sorte por quilo. Boa sorte aí a todos os envolvidos que comprarem o tal do café Jacu. Vou chamar a Patrícia aqui de volta. Vamos ver como é que fica aqui a conexão. E estou chamando, ela só aceitando aqui, a gente já retorna para bater um papo com a Patrícia. Patrícia, isso acontece, é normal, Sabe o que dá esses aconteceu? bodes aí. É que Vamos entrou lá. uma entrou uma mensagem aqui, aí eu fui tirar a mensagem e eu saí do. Não tem problema, isso acontece, isso é normal. Deixa eu aproveitar aqui e fazer a pergunta do Natan. O Natan estava fazendo uma colocação da Starbucks, que vende uma bebida com extrato de café verde, enquanto as farmácias vendem cápsulas de extrato de café verde para emagrecer. Você, Patrícia, ele pergunta, estudou algo sobre isso? Veja só, o café verde, ele tem uma composição muito elevada de ácidos clorogênicos. E os ácidos clorogênicos, eles são ácidos que trazem a ideia não, né? Eles são termogênicos e aí eles são antioxidantes. E isso, obviamente, faz com que haja um controle, uma redução de peso. Óbvio que não é uma coisa que vá realmente emagrecer ao ponto de você ficar completamente magérrimo, mas de fato eles são termogênicos e quando você torra o café, você diminui esses ácidos clorogênicos. À medida que você vai fazendo a torra, esses ácidos clorogênicos eles vão diminuindo. Ao contrário da cafeína, que ela mais ou menos permanece inalterada, mas os ácidos eles vão diminuindo. Então a gente tem mais ácidos clorogênicos no café verde. Não que não tenha no café torrado, mas eles estão com um índice muito mais elevado nos cafés crus. E aí, por isso que existem esses concentrados de cafés verdes para emagrecimento. Mas, de fato, o café, ele mesmo torrado, ele ainda é considerado um termogênico. E muita gente, vários nutricionistas indicam o café como um antioxidante, um termogênico para não só acelerar o metabolismo, mas para
estimular as pessoas à prática de exercício e, consequentemente, o emagrecimento, né? Café O... faz bem. Não. Isso é uma discussão muito grande, né? Porque muita gente... Existem correntes que falam que é ruim para o coração, outras que dizem que é bom para o coração. Na verdade, o café, ele é um estimulante natural e ele faz com que, de fato, você tenha um aceleramento não só do metabolismo, mas também dos batimentos cardíacos, dos movimentos peristálticos. Então, assim, estimula o raciocínio, não é? Porque ele faz com que a gente, os neurotransmissores se conectem de forma que você consiga raciocinar mais rápido. Só que, assim, os cientistas já chegaram à conclusão que o café, ele tem reações distintas de pessoa para pessoa. Então, muitas pessoas, a cafeína, ela tem uma capacidade de estimular mais do que para outras pessoas. Então, isso é muito relativo. Algumas pessoas tomam café à noite e dormem. Eu, por exemplo, o café ele não interfere na minha vida. Ele me estimula a pensar, né? Ele me estimula a raciocinar mais rápido e tudo, mas não necessariamente o café para outras pessoas faz a mesma coisa. Então, eu vi aí que colocaram, o meu cardiologista indica o café para mim. Algumas O pessoas meu cardiologista aqui, o Sérgio Pesotti, café faz bem pro coração. Pronto, tá aprovado então. algumas pessoas realmente têm essa indicação médica do uso do café. Já outras pessoas não. Eu acredito, sabe, Serginho, que muito tem a ver com a quantidade também de café que você vai estar ingerindo. As pessoas precisam saber qual é a quantidade de café que elas podem estar ingerindo. Porque existem números, né? Parâmetros que as pessoas estabelecem. 100 miligramas de cafeína, você pode tomar até 300 miligramas de cafeína por dia. Eu tomo bem mais do que isso. Ou, Poxa, você só pode tomar 3 xícaras de café por dia. Depende do café que você está tomando. Se for um café robusta, ele tem o dobro de cafeína de uma arábica. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes um café robusta, ele vai trazer muito mais cafeína para o seu organismo do que uma arábica. E você nem sabe disso. Então, são 3 xícaras de quê, exatamente? São 3 xícaras de qual café? Outra coisa, tem pessoas que pensam erroneamente que eu vou tomar um café expresso para ficar bem acordado. Na verdade, o café expresso, ele não tem tanta cafeína. O café, ele tem menos cafeína que um café coado, porque o que vai determinar a quantidade de cafeína que vai ser extraído é o tempo que essa água vai estar em contato com o pó do café. Então, quanto mais tempo o café fica em contato com a água, mais cafeína você vai estar extraindo aí. Por isso que o cold brew, ele tem uma concentração mais elevada de cafeína. O café coado, aquele coadão que a gente tanto ama, ele tem mais cafeína do que o expresso. Porque o muito bem. expresso você extrai em 30 segundos, normalmente. Entendi. O Jamil está perguntando aqui que tem no mercado cafés gourmet da região do sul de Minas. Cerrado Mineiro, Mogiana Paulista. Aí ele pergunta qual desses é melhor para uma cafeteira italiana. Veja, o que vai determinar qual é o melhor para uma cafeteira italiana na região desse café, tá? O que vai determinar que aquele café ele vai ser bem extraído na cafeteira italiana é como você vai moer esse café. Você está entendendo? Entendi. Eu não sei se eu fiz entender, me fiz entender. Claro. Eu compro um grão, eu posso comprar um grão colombiano, um grão africano, um grão do sul de Minas ou um grão do Paraná, não importa. Qual grão eu vou comprar? De onde vai ser esse grão?
como eu vou moer esse grão é que vai dizer se esse café vai ser bem extraído ou não. Agora, o sabor dele na cafeteira italiana, se for um café mais doce, a cafeteira italiana, na verdade, ela é um método que se extrai em alta temperatura. Então, o café, ele precisa entrar em ebulição para poder subir. Porque ali se trabalha com vapor, né? Você conhece a cafeteira italiana, né, Serginho? A cafeteira italiana, ela você enche até abaixo da válvula de água, o resto ali fica ar, né? Fica ar. Que aí quando chega a 100 graus, ela cria aquele vapor e ela sobe. Então, assim, ela precisa ser extraída em alta temperatura. O café extraído em alta temperatura, ele, obviamente, ele tem uma tendência a ser mais amargo, né? Você tem que controlar esse amargor dele, como você controla isso? Colocando água em cima para poder proteger, para quando o primeiro jato de café cair em cima, ele não cair na superfície superaquecida. Então, você precisa colocar água ali, você precisa não deixar aquele café borbulhar, ficar borbulhando horas e horas. Na hora que ele começar a borbulhar, você saber que tem que desligar. Mas, assim, é difícil você dizer que aquele café na região de sul de Minas vai ficar melhor na cafeteira italiana do que o café que foi cultivado no Paraná. Depende. Não necessariamente o que vai determinar se é bom ou ruim vai ser a região que ele foi produzido. Certo? Muito bem. O Fábio está colocando aqui, ó. Quando quero ficar acordado, eu tomo uma jarra de café, 3 Red Bull e 18 latas de Coca-Cola. Isso aí, hoje, se ele fizer isso, ele vai dormir só quinta, não nessa, na outra, né? Café de portaria de prédio mesmo, né? Jesus. A Maia e também a Thaís, elas fizeram a mesma pergunta sobre café solúvel. O que você tem a dizer a respeito deles? Tem café solúvel de muito boa qualidade já, né? Já existem cafés solúveis que são de boa qualidade. No mercado a gente consegue encontrar alguns cafés. A Ilha já produz cafés solúveis. A gente tem a Nescafé, a Nestlé, né, que produz, ela tem uma seleção de cafés solúveis, que ela bota cafés, são cafés especiais, solúveis. Então, assim, já existe no mercado, sim, cafés especiais de qualidade. A gente encontra, procurar café solúvel que tenha lá o rastreamento dele, que seja explícito, que são cafés especiais. E aí você tem um café de qualidade, 100% arábica. Tem sim, tem muito café solúvel de boa qualidade. Eu não tomo muito café solúvel, na verdade eu uso café solúvel para fazer o Dalgona Coffee, que é na verdade é um creme de café que eu deixo congelado aqui em casa para misturar com leite. Mas eu não gosto do café solúvel porque eu gosto de vivenciar a experiência, moer o café e de extrair meu café na hora. Então, assim, eu prefiro fazer isso porque, para mim, é prazeroso fazer a extração do café na hora. Mas, para quem quer uma coisa mais prática, existe, sim, no mercado cafés solúveis já de qualidade. Tá? O Lucas Britsky, um grande abraço para o meu amigo Lucas. Semana passada ele fez aniversário. Querido amigo, ele e a Anadeli estão acompanhando essa live aqui. Pergunta a você, Patrícia, como ele pode ter certeza de que o café que ele consome não agride o meio ambiente durante a sua produção? É um pouquinho difícil, né? Porque, assim, existem cafés orgânicos já no mercado. Aliás, é uma coisa já que já existe há bastante tempo. Então, existem cafés orgânicos que são cafés sem agrotóxicos, que têm toda uma política diferenciada de reaproveitar água e tudo mais. Então, assim, ele pode procurar esse tipo de café, mas que tem também selos, né? Existem de cafés orgânicos que amigos do meio ambiente e tudo mais, mas a grande maioria são cafés
que não trabalham assim, mas ele encontra, assim, cafés com selo já de proteção ao meio ambiente, que trabalham com esse tipo de reaproveitamento e que tem culturas paralelas sendo trabalhadas ali para que não precise necessariamente colocar agrotóxicos e tudo mais. Cafés gourmets, os cafés orgânicos, ele pode encontrar cafés assim, sim. Patrícia, Carolina Palitó, acho que Palitotti, né? Ela colocou aqui. Se eu errei na pronúncia, me perdoe. Carol é Ela, nutricionista. que legal. Ela falou assim, doutora Linda. Daí eu lembrei uma coisa. A Patrícia é advogada. Café de fórum é ruim, Patrícia? Normalmente sim. É. Normalmente são os cafés tradicionais. São bem ruins. São bem Não dá para ruins. você, não dá para fazer uma petição, excelente juiz, senhor juiz de direito, melhore o café, que está uma porcaria. Não, não dá, né? Não, na verdade, os juízes não dão café pra gente, não. Os juízes não É, dão né? café para o advogado. O máximo que a gente toma é café na sala da OAB, né? Que a gente tem um Pois cafezinho é, lá pra gente. pois é. Vai fazer uma peticione aí, doutora. O meu amigo Alexandre também está pensando a mesma coisa, que ele é advogado e nos acompanhando. E o Natan perguntando o nível de cafeína do café feito na prensa francesa é melhor? É maior. É Maior. sim, porque a prensa francesa, ela é um método de infusão. Então, o café ele fica em contato com a água, normalmente durante 4 minutos. Então, a gente tem aí sim uma extração maior de cafeína. Mas, assim, depende do referencial, de quem a gente está comparando. Travou. Não, tô aqui. Não travou pelo menos para mim não travou. Mas agora tá bem aqui, ó. Eu Vamos ver. enxergo que travou vocês. Não, aqui tá tranquilo, por enquanto. O Lucas perguntou mais uma aqui. O café da Starbucks ainda é uma boa referência de qualidade? Ele leu o livro Dedique-se de Coração e ficou com a sensação, ele ficou com a sensação aqui, voltando, deixa eu ver aqui, de que hoje não é mais a mesma coisa do que era antes. É verdade? Você acha isso também? Assim, eu não conheço muito da qualidade do café da Starbucks. O que eu sei é que eles têm um trabalho muito forte de seleção dos grãos deles. Então, eles não comercializam grãos que não tenham qualidade, entendeu? Qualidade que eu falo, qualidade nos grãos, cafés sem defeitos. Eu não posso dizer para você se eles hoje eles baixaram a qualidade. Eu acredito que não. Eu acredito que eles preservem sim a qualidade. O que eu falo muito da Starbucks, Serginho, é que eles têm os cafés deles, na verdade, quando eles fazem aquelas extrações, eu não sei, para mim, na minha opinião, são cafés que não tem tanto sabor. Não sei se perde alguma coisa de aroma ali, de sabor, enfim. Porque eu estou acostumada a tomar cafés muito curtos, e mesmo porque as pessoas falam, porque o copo da Starbucks é imenso com um dedinho de café. Mas isso é muito comum lá fora, a gente ter cafés servidos em copos grandes e um dedinho só. Porque se você prestar atenção, quando você vai fazer uma extração de café, os primeiros segundos ele sai café, o restante é água, né? O restante é água. Então, aquilo dali, se você toma um curto ou você toma um longo, a diferença é a quantidade de água que vai estar ali dentro, porque o café praticamente é o mesmo que você está tomando. Assim, não é isso que me incomoda. Aliás, não é isso que não me agrada. O que eu acho que não vem tanto do sabor da Starbucks é o próprio café mesmo, que eu acho que eu não acertei nos cafés que eu tomei, entendeu? E por isso, assim, como tem outras variedades
muito grandes no mercado e que me agradam mais, eu procuro tomar os que mais me agradam, entendeu? Mas existem sim grãos de muita qualidade lá. Eles trabalham com grãos de muito rastreamento e de muita qualidade. Eles não botam para comercializar qualquer café. Muito bom. O Jamil colocando, voltando na cafeteira italiana. Então, qual que é a melhor moagem? Fina ou média? Pois não tem Fina. como fazer a moagem em casa. Fina. Ele quer saber qual é o ideal para comprar. Para você usar na cafeteira italiana, você tem que fazer uma moagem fina, muito próxima da moagem que a gente usa para o expresso. Para você fazer um café na V60, um café coado, aí sim é a moagem média. É a granulometria média. Ô Patrícia, para mim é uma honra, foi uma alegria. Eu acho que muita gente comentou o mesmo que eu vou comentar agora. Você deu uma grande aula sobre café. Obrigada, Eu quero te agradecer pela gentileza, pela educação, pelo lado agradável dessa live que durou aí quase 2 horas. E te agradecer porque todos nós que acompanhamos estamos agora craques em café. A gente está sabendo de tudo, mais um pouco também. Então, quero te agradecer. Muito, muito obrigado, viu, Patrícia? Obrigada a você, Serginho, pelo convite. Foi um prazer falar com você. E engraçado que a gente estava conversando. Eu disse, meu Deus, será que eu vou ficar nervosa? Porque Serginho me entrevistando, será que eu vou ficar nervosa? Se a gente falou... Porque eu realmente estava tensa em fazer essa live com você. Mas que bom que deu certo. E espero que a gente tenha aí muita gente tomando cafés de forma diferente, né? Com mais carinho e olhando mais o que tem dentro da xícara, porque café não é engolir o café, é você degustar realmente e vivenciar a experiência cada vez mais, né? Porque a gente produz muito café, cafés muito bons, a gente precisa estimular cada vez mais o produtor a deixar e a gente tomar esses bons. Que bom. Olha, o Natan está apaixonado por você aí, viu, Patrícia? O Natan está apaixonado, está encantado. Bom, quero te agradecer pela gentileza, foi muito legal mesmo, acho que foi uma aula, um tema gostoso de se falar, todos nós gostamos de café, mas a partir de hoje, ou a partir de amanhã, desde o café da manhã, a gente não vai tomar café da mesma forma, não, a gente vai selecionar a xícara, a gente vai fazer a torra melhor, pegar um bom pó de café e tal. Acho que vai ser bem legal para todos nós que te acompanhamos aqui. Muito obrigado, viu, Patrícia? Um grande beijo. E eu quero te escalar, eu quero te convidar para uma próxima oportunidade, onde a gente vai falar um pouco mais, porque, claro, você não esgotou todo o tema de café. Muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço, Serginho. Tchau. Um abração para você. Tchau, tchau. Bom, eu falei com a Patrícia muito agradável, muito bacana nesse tema do Universo do Café. Na quarta-feira, eu estarei recebendo o Marquinhos Abdala, campeão mundial de basquete pelo Sírio. Disputou a Olimpíada. O Marquinhos jogou na seleção brasileira de 1970 até 1984. O Marquinhos foi o primeiro brasileiro escolhido por um time da NBA, pelo Portland Trail Blazers, que por azar dele, né, mas ele vai contar que não foi tão azar assim, o Portland foi campeão no mesmo ano que quis recrutar o Marquinhos, um dos maiores pivôs da história do basquete mundial, vai conversar comigo uma história de um grande campeão que a gente vai acompanhar aqui no meu Instagram. Quero te convidar também, a você que participou dessa live aqui, me adicione, vamos conversando, vamos atualizando contatos aqui, vai ser sempre um prazer. Um grande abraço para vocês, ótima noite de segunda-feira, que honra estarmos juntos e até quarta, até, tchau, tchau.